Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 9 de setembro de 2022, uma sexta-feira. O primeiro versículo vem do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O primeiro versículo tem que ser acompanhado do todo da Bíblia, tá? Você pensa assim, cura-me e serei curado. Você pensa, quando eu ficar doente ou estou doente, tá, pode, tá, também tá certo. Mas o segundo versículo e o texto bíblico que eu vou ler depois, que vem também do Evangelho segundo Mateus, que vem de um dos Evangelhos, Mateus, que eu vou ler depois, falam de qual é o doente que está falando aqui. Então veja, no segundo versículo, Jesus diz para quem os sãos precisam de médico. Os doentes precisam de médico, não os sãos. Para os fariseus. Fariseus, sacerdotes, escribas, esses que se acham os bonzinhos, os sãos da religião. Porque Jesus sempre comia com o lado de baixo da sociedade, com os cidadãos e cidadãs de segunda categoria, com os lascados, como diziam os fariseus e os escribas, os pecadores e as pecadoras. Esse povão ralé. Aí Jesus diz para eles, não, vocês são os sãos, vocês são os bons. Vocês não precisam de médico. Vocês acham que não são pecadores. Eu vou ficar com aqueles que precisam, com os humildes, com os pecadores e as pecadoras, com os oprimidos e as oprimidas, com esses que vocês deixam de lado. Vamos ver a oração e depois o texto que eu vou ler, o texto bíblico de Mateus capítulo 12. A oração foi escrita por uma mulher, Magdalena Sibila Rieger. Pode até ser brasileira. De coração e em dores busco a ti, meu consolo e minha salvação. Por que me amedrontas, minha alma, por tanto tempo? Vem depressa, desce, volta novamente. Tu que és a melhor parte do meu coração. Sabe, em realidades machistas, onde há muito machismo na sociedade, onde há homens machistas oprimindo as mulheres, isto é uma oração muito normal e necessária, como neste momento, no Brasil. Não me abandona neste mundo, Deus, gritam estas mulheres
que se sentem amedrontadas, oprimidas, tristes, agredidas por palavras e ações de homens machistas, por uma estrutura social machista, por uma estrutura familiar machista. Sim, os doentes precisam do médico, não os que se acham sãos. Entenderam? Onde Deus se coloca, e agora vamos ver no texto onde Deus se coloca. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21. Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Tinha havido uma encrenca no texto anterior a este, dos versículos 9 a 14, uma encrenca por causa da cura em sábado, que os fariseus, os escribas, sacerdotes, se juntaram para combinar como é que iam matar Jesus. Então Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E está realmente escrito lá no Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, se alegra. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Esse juízo aqui é graça, tá? Mesmo sendo contra os judeus, porque os judeus estavam sendo representados por quem? Pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos religiosos da religião judaica, da própria religião de Jesus, que queriam matar ele. Esse, meu escolhido, a quem escolhi, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Quer dizer, não vai fazer escândalo e vai brigar com grito e agressão. Não esmagará cana quebrada. Quer dizer, não vai pisar na cana que surra ele. Com que ele apanha. Nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E eu vou dizer, dos fracos, em vez do juízo dos fortes. E no seu nome esperarão os gentios, aqueles que agora são os doentes, os humilhados, os oprimidos, quem sabe pelos sãos. Jesus não vai usar a arma do ódio que estes que se acham sãos, fariseus, sacerdotes, escribas, os bonzão, os que aparecem na frente, na sinagoga, ele não vai usar as armas odiosas que eles usam. A missão de Jesus se coloca ao lado dos fracos, em tudo, porque todo o poder dos opressores, todas as armas dele, tudo que vem desses poderosos é podre. E ele não vai usar essas armas.
ele vai, na sua missão, cumprir ela toda com e por amor, junto aos fracos, do jeito dos fracos. E não vai se aliar ao poder. O método que Jesus usa já é o anúncio do projeto do Reino de Deus. É onde esse poder pecador e agressivo acaba. Jesus já faz isso. É isso que os textos hoje estão querendo dizer. É assim, é assim. Eu pela minha vida, eu experimento como é que funciona isso. E é sofrido aguentar esse método de trabalho. Vejam só, a segunda leitura, que está lá em Crônicas, falando sobre o rei Salomão, então o rei Salomão agora vê as liturgias de culto onde o povo de Israel pode pedir coisas. Então ele manda lá, quando o povo quiser que chova, e quando o povo quer ganhar uma guerra. Mas deviam orar para não ter guerra. É brabo, né? Sim, a Bíblia fala dessas coisas que não são legais, porque isso também tem na história do povo de Deus. Mas Jesus aponta o lado legal. Um bom dia.